Graças a Deus. Deus está agindo. Quando Ele age, ninguém pode impedir. Mas é muito importante você compreender este momento de oração. A oração, uma das características da oração, a oração, ela vai poupar tempo. Quando você ora com fé, quando você crê e busca Deus, pode ter certeza, você vai poupar tempo para você. Deus é que vai entrar com providência naquilo que você não pode fazer. Outra coisa importante, quando você ora, crê no poder da oração, você entra em batalha. Em batalha. A oração, por que muitas pessoas quase que não oram? Porque a oração também dá trabalho. Oração é você se dedicar um tempo de invocar a Deus, de clamar a Deus. Oração é um tema que é muito amplo. Oração não é só a palavra, ela é bem ampla. Mas aqui num resumo, aqui dentro dessa visão, dessa inspiração, dessa direção que Deus nos deu essa semana, para a oração, para o clamor, né? Que clamor é uma intenção maior, clamar. Há um texto na Bíblia, Jeremias 33:3. Eu aprendi lá bem no passado, quando eu era bem jovem, me ensinaram que o telefone do céu é Jeremias 33:3. Vamos ler. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama, é clamar. Clamar é uma oração, mas com mais intensidade. Então aqui está dizendo assim, clama a mim. Deus que está dizendo, clama a mim. E responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Então lanço um desafio para você que tem nos acompanhado aqui durante toda a semana de segunda a sexta-feira. Que tem recebido instruções espirituais. E muitos até acreditam e dizem, pastor, eu estou recebendo a cobertura espiritual de vocês. Então para você que se sente parte desse projeto, mesmo à distância, mesmo a gente não se conhecendo pessoalmente, então você faz parte disso, porque isso aqui é uma conexão espiritual. Isso aqui é uma conexão espiritual e Deus está nisso. Você está entendendo? Então, eu lanço esse desafio para você escolher, se você ainda não faz isso, escolha um horário, quem sabe 15 minutinhos por dia, eu não sei, eu estou dando só uma dica aqui, aí vai depender de você, do teu tempo, da tua fé, da tua disponibilidade, e faça um propósito com Deus. Olha, todo dia você ter X minutos para falar com Deus, colocar suas questões pessoais, a sua família, enfim, seja um intercessor. Inclusive, agradecemos dentro da palavra aqui, que já estamos na palavra, agradecer a você, mulher, você, homem, você, jovem, você que quando vai orar, também está intercedendo pelo nosso ministério, pelos pastores Edson e Eva, nossa família, nossa equipe. Muito obrigado. Deus é que vai te recompensar. Quando a gente ora por vocês, vocês oram pela gente. É assim. É aquela frase que eu tenho dito, juntos com Jesus somos mais fortes. Então anote aí, Jeremias 33:3. Vamos ouvir de novo a versão aqui, vamos lá, Josué. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame a Deus. Você quer uma resposta? Clame, nós vamos clamar, estamos clamando. Mas não fique restrito aqui a nossa oração desse horário. Isso aqui é para incentivar você. O que nós fazemos aqui é para, vamos usar um termo do relógio, é para dar corda em você. Te dar corda, para você caminhar e você andar com suas próprias pernas. Você próprio ter as suas próprias experiências com Deus. É assim que a gente cresce. É assim que a gente desenvolve a fé. A gente aprende, aí coloca em prática. Você quer ter sucesso na vida em todas as áreas? O que você tem que fazer? Você tem que colocar em prática aquilo que você sabe. Você tem que executar e buscar ensinar outros, porque quando você ensina, você aprende mais. Então você tem que ouvir, você tem que crer, você tem que colocar em prática e você tem que passar para frente. Passe do jeito que você aprendeu, passa para frente. Jesus está te chamando. Faça discípulos, leva Jesus, leva Deus.
Você está compreendendo? Então, diante disso aqui, agora a gente vai entrar no texto. A gente compartilhou ontem, mas vamos pegar carona hoje de novo, em 2 Coríntios, né? Aliás, primeiro Efésios 3:20, né? Essa é a base do início aqui. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Vamos repetir, preste atenção, vai lá, de novo. Ora, aquele que é poderoso. Aquele que é poderoso. Para fazer tudo muito mais. Muito mais. Abundantemente. E em abundância. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Além daquilo que pedimos e pensamos. Ou seja, tudo que você pede, meu querido, Deus vai dar muito melhor. Porque a Bíblia também fala, né? Não tem a referência agora, mas diz que muitas pessoas pedem mal para gastar nos seus deleites. E muitos não sabem pedir. Né? Porque às vezes pede com outras intenções. Então, tem certos pedidos que Deus não vai ouvir nunca. Tem certos pedidos. Por isso que é importante você ter o ensinamento da palavra de Deus, para você orar em concordância com a palavra. Uma coisa que nós precisamos compreender a cada dia, que não é a palavra de Deus que tem que se adaptar aos nossos desejos e vontades. É nós que temos que se adaptar à palavra de Deus. Por isso que a gente falou ontem, né? E entender que o sistema do mundo, Jesus diz assim, que o mundo jaz no maligno. Então, o sistema que está operando, tudo que é sistema, não é bom. Dependendo para que lado esse sistema está indo. Está entendendo? Não vou dar nome de sistema, mas tem muito sistema. Então, veja bem, então, diante disso aí, então, aquele que não nasceu de novo, aquele que não é sensível à voz do Espírito Santo, então ele pode estar sendo regido pelo sistema de Satanás, pelo sistema do anticristo, pelo sistema do mal. Entende? Porque existe uma força oculta por trás. Existe tudo que você está ouvindo, que está acontecendo no mundo, né? No mundo todo, no planeta Terra. Então existe um interesse maligno. Que a Bíblia fala, o tema não é esse, mas por isso que a gente fala de guerra espiritual, que lá na frente, o que está acontecendo? Na realidade, biblicamente falando, lá na frente um dia o que? O anticristo, ele quer dominar o mundo. Então isso vai acontecer lá na frente. Então o sistema já está funcionando, o sistema maligno. Mas Deus está no controle de tudo, guarde isso que eu estou falando. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle de nada. Então você não tem que ficar olhando o lado que vai acontecer de ruim. Mas você tem que entender que você está com o Todo-Poderoso. Você está com Jesus. Você está com Deus. Por isso a importância da fé. Por isso a importância de você conhecer a palavra de Deus e as promessas de Deus. Entendeu? É a palavra de Deus que vai te dar força, te dar energia, sabedoria, graça. Agora vamos ler o 2 Coríntios 10 agora, né? O verso 4 e 5, que é o mesmo texto que a gente usou ontem. A gente vai repetir, porque a repetição ela é importante. A repetição de coisas boas, principalmente, né? Em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então você veja bem, então o alvo, eu expliquei muito bem esses dois versos ontem, inclusive está lá no nosso canal no YouTube já, então não vou repetir essa parte aqui, mas pegando um gancho aqui nesse texto, é justamente qual que é o objetivo do inimigo que eu falei ontem. Existe fortalezas. Existem fortalezas na área da cultura, existem fortalezas em várias áreas da sociedade. Isso não é só no Brasil, no mundo inteiro. Entendeu? Aí essa fortaleza do mal deixa a mente da pessoa travada. Porque isso é uma força do mal para que a pessoa não compreenda o Evangelho, ou seja, não conheça Cristo, não conheça Jesus. Entende, queridos? Então, se você é um cristão, eu creio que você está entendendo. Se você não entende nada de Bíblia, mas você também vai entender, eu tenho certeza disso. Você quer entender? Se entregue totalmente ao Senhor Jesus. Fala, Jesus, olha, entra na minha vida, transforma a minha vida, e eu quero compreender os princípios da tua palavra. É isso, começa, dê o primeiro passo. Então, existem fortalezas, e essas fortalezas são difíceis de derrubar, que são como fortes, né? Por exemplo, aqui no sentido aqui, um forte
significa uma cidadela, um castelo, uma torre, uma salvaguarda. Então nós temos um ditado que diz assim: salva o forte, que significa defender e manter o status quo. Entendeu? Então isso, o que significa isso, pastor? Isso se aplica também neste caso aqui, da batalha espiritual. Ou seja, muitas pessoas se manterão firmes em sua maneira de pensar. É aquela pessoa que diz assim: eu nasci assim, vou morrer assim, não vou mudar. Eu não quero mudar, eu quero ser assim. O meu bisavô foi assim, minha avó foi assim, a minha tataravó foi assim, meu pai falou assim, eu quero ser assim. Tipo assim. Então, às vezes, são mentalidades até mesmo de cultura familiar. Existem outras coisas, aqui eu estou resumindo, para você entender que, então, tudo que você ouve e vê, tem coisa que nas entrelinhas tem algo subliminar ali, para inculcar nas pessoas a incredulidade, o medo, o desespero, o pânico, entendeu? Por isso a importância de nós termos a palavra na nossa mente. Davi, se eu não me engano, acho que foi Davi que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, quando fala coração, sentimento, vontade, aí anexa a mente aos pensamentos, aos desejos, não é? Então, veja bem, então, diante disso, até uma coisa que eu vou falar aqui, pode até assustar alguém, mas isso também tem a ver, nesse ensinamento aqui. Por exemplo, o comunismo corresponde a uma mente fechada, é uma ideologia e uma filosofia de vida. O materialismo é uma mente fechada, porque se baseia na felicidade e no êxito. Você está entendendo? E tem outras religiões aqui que são mentes fechadas. Você está entendendo? Então essas filosofias controlam a mente de inumeráveis pessoas. Essas filosofias, elas são poderosas, se tornam fortaleza. Por isso que se você discutir com pessoas que têm essa mentalidade aqui, você não vai ganhar. É melhor você orar por elas, você vai vencer na oração. Não é na discussão, não é na briga. Você não foi chamado para brigar com pessoas, para ficar aí se pegando aí, seja virtualmente ou presencialmente, não. Então, muito cuidado, não se envolva em encrencas que a gente vê acontecendo por aí. Por quê? Porque uma pessoa que tem essa filosofia de vida, essa mentalidade, só Jesus para libertar. Por isso a importância da oração. Então, essas coisas ficam que a pessoa fica mente fechada. Mente fechada, ela começa a fazer o que é certo e dizendo, aliás, ela faz o que é errado e diz que é certo. É tipo assim, é a sociedade, os papéis invertidos. Ela diz, eu vou fazer, essa é a minha verdade, eu vou fazer. Quer dizer, ela está achando que é verdade, mas a luz de Deus é uma mentira. Compreende o que Deus está falando, pessoal? É isso. Por isso que você tem que orar para se fortalecer a sua vida espiritual com Deus e interceder por aqueles que não entendem. E não adianta você forçar a barra, como eu disse ontem. Então, estas filosofias controlam o quê? A mente de milhares e milhões e até bilhões de pessoas no planeta Terra. E no Brasil não é diferente, obviamente. Entende? Então, um conselho de amigo: não perca tempo discutindo essas filosofias com pessoas que estão contaminadas com isso. Ame essas pessoas e ore por elas. Elas precisam de libertação. Elas precisam de Jesus. Aí você pode até dizer, pastor, mas tem gente que é de Jesus e está nessa primeira palavrinha que o senhor falou aqui, no comunismo. É interessante, então alguma coisa está errada. Porque ou você é de Cristo, não tem como. Pergunta para qualquer missionário em países onde predomina o comunismo, quantos milhares e milhões de cristãos morreram. Então é isso aqui, eu estou falando de Bíblia, de palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Nós já oramos e tem um dia de excelência, ore. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Aquele abraço. Um abraço, queridos. Bom dia.